Olá, amigos e amigas! Como vocês estão? Gostaria de dar as boas-vindas aos novos inscritos e agradecer os likes que vocês têm deixado em nossos vídeos. Isso tem sido muito importante para a gente saber que vocês têm curtido o trabalho que fazemos aqui. Hoje vamos conversar com vocês sobre uma orquídea que é um show. Seus cachos repletos de flores, lindas e delicadas, ganham o coração de qualquer apaixonado por orquídeas. Já sabem de qual estou falando? Isso mesmo, as Cibídiums. Você vai ver o quanto é simples cuidar delas. Te espero depois da abertura. Elas ficaram conhecidas como orquídea barco por causa do formato do seu labelo. O gênero tem cerca de 100 espécies reconhecidas e podem ser encontradas na Índia, passando por toda a Ásia até o Japão e também na Austrália. A Cymbidium pode produzir entre 5 e 25 flores por haste, podendo produzir 3 ou mais ramos floridos por temporada, uma vez por ano, geralmente no outono e verão, de setembro até janeiro, que duram aproximadamente 6 semanas. Mas como cuidar delas? Como são espécies bastante resistentes, seu cultivo pode ser fácil ou difícil, dependendo da região onde for cultivada, porque as cibídios gostam de ambientes mais frios ou amenos, não se adaptando muito bem aos climas quentes. Como não toleram ambientes muito quentes e são bastante resistentes ao frio, sendo capazes de suportar temperaturas baixas por pequenos períodos de tempo, o clima ideal para elas oscila entre 15 e 24 graus Celsius durante o dia e 10 a 16 graus à noite, ou seja, diferença de pelo menos 7 graus de temperatura entre o período diurno e o noturno. No entanto, precisam ser protegidas de geadas e de chuvas. Quando as cibídios encontram-se em climas muito quentes, os seus botões tendem a cair. Luminosidade. Coloque a sua planta sob raios solares indiretos ou sob telas de sombreamento, evitando que as folhas se queimem com a incidência solar direta. Para saber se a Cymbidium está recebendo quantidade de luz ideal, basta verificar a cor de suas folhas. Coloração verde muito claro ou amarela significa exposição demasiada. Flores verde escuro sugerem pouca luminosidade. Umidade. Um dos maiores problemas encontrados por cultivadores iniciantes de orquídeas é a umidade que a planta necessita para ter uma vida saudável. Normalmente, as pessoas confundem umidade e regas. É claro que possuem uma relação, mas não são a mesma coisa. Você conseguir diferenciar pode te ajudar a oferecer o melhor ambiente para a sua orquídea. No caso das cibídios, elas necessitam de umidade relativa do ar entre 40% e 60%, ou seja, não é um valor alto de umidade. No caso dos ambientes internos, como apartamentos ou lugares pequenos, que geralmente são isolados do solo, costumam ser extremamente secos devido a inúmeros fatores, como, por exemplo, falta de circulação de ar, cortinas, tapetes, móveis estofados e até livros, todos capazes de retirar a umidade do ar e tornar o ambiente mais seco. Essa baixa umidade relativa do ar, além de desidratar e debilitar a planta, favorece o crescimento de pragas, como cochonilhas e pulgões. Se durante o verão na sua região as temperaturas sobem mais, pode ser necessário criar um ambiente mais úmido para as orquídeas. Uma boa estratégia para ajudar quem cultiva dentro de casa ou apartamento é colocar uma vasilha com água próximo da orquídea, ou embaixo dela, desde que o vaso seja elevado, colocando pedras nessa vasilha para que suas raízes não toquem na água. Uma opção é cultivar orquídeas próximas a fontes de água, ou aquários, ou usar umidificadores de ar. Além disso, procure evitar deixar que o substrato seque. Caso você queira se aprofundar mais no conhecimento e no cultivo das orquídeas, vamos deixar na descrição do vídeo um link que pode ser uma virada de chave no seu cultivo.
seja ele pequeno, na sua varanda, por exemplo, ou mesmo se você almeja coisas maiores. Eu imagino que a essa altura você está se perguntando quantas vezes você vai ter que regar a sua orquídea, não é? Vamos falar disso agora. Cibídeos devem ser regados com mais frequência durante os meses mais quentes, 2 ou 3 vezes por semana, quando a umidade costuma ser mais baixa e a temperatura mais elevada, evaporando a água mais rapidamente. Outro conselho é regar apenas quando o substrato estiver quase seco. Quando os pseudobulbos pararem de crescer, as regas podem ser reduzidas, uma vez que nesta fase a planta não precisará mais de tanta água. Durante o inverno, o ideal é regar apenas uma vez por semana. Durante a floração, evite molhar as flores para prevenir infecções ou ataque de doenças, regando apenas as folhas e as raízes. Mas as regas devem ser mais frequentes e abundantes, deixando-as úmidas, mas nunca encharcadas. A adubação. São 2 tipos de adubação, a orgânica e a química ou inorgânica. No caso da adubação orgânica, uma boa opção é utilizar farinha de osso e torta de mamona. Na adubação inorgânica, basicamente, existem os adubos conhecidos pela fórmula NPK, sendo mais fácil de utilizar, principalmente no cultivo dentro de casa. Em geral, a orquídea cibídeo deve ser adubada com uma mistura na proporção de NPK 30-10-10 durante a fase de crescimento. Já na fase de floração da planta, é necessário aumentar a quantidade de fósforo na fórmula, variando para NPK 10-30-20, para em seguida equilibrar a fórmula utilizando o NPK 10-10-10 ou o NPK 20-20-20 nos demais períodos. Essa aplicação deve ser feita 2 vezes por semana, com o produto dissolvido em água numa porcentagem bem baixa, em torno de 0,5%, não excedendo 1 grama por litro de água, ou seja, em uma proporção 2 vezes menor do que o recomendado na embalagem. Pragas e doenças. A cimbíndio normalmente é bastante resistente ao ataque de pragas e insetos. Uma das principais pragas que podem atacar a orquídea é o ácaro vermelho, porém só ocorre caso a orquídea esteja em ambiente muito seco ou sem regas. Para exterminá-lo é preciso utilizar um bom acaricida e deixar o solo e o ar úmidos, evitando encharcar o vaso para não apodrecer a raiz. Pulgões, cochonilhas, bactérias e fungos também podem eventualmente aparecer devido à falta ou excesso de umidade, luz e substrato ruim. Como plantar? O ideal é escolher um vaso que tenha uma boa drenagem e escoamento de água. Mas ela também pode ser plantada em árvores, pedaços de troncos e na terra, caso seja uma espécie terrestre. Para plantá-la no vaso, basta retirar com cuidado a orquídea do vaso original e colocá-la dentro do novo vaso escolhido. Se forem o de terracota ou de fibra, é necessário hidratá-la um dia antes, deixando submerso por algumas horas em água. No dia seguinte, o fundo do vaso deve ser preenchido com isopor ou brita ou mesmo argila expandida, que tem a função de impedir que a água se acumule e prejudique o desenvolvimento das raízes das orquídeas. A planta, então, é colocada sobre esse material de dreno e o restante do vaso preenchido com substratos, ou seja, o musgo úmido, que é o esfagno, e cascas de árvore para que ela fique firme, sem abafar as suas raízes. Por fim, é preciso regar um pouco e deixar escoando bem a água. Esse foi mais um capítulo da nossa série Cultive Orquídeas. Espero que você tenha gostado. Se você deseja conhecer mais sobre orquídeas, te convido a se inscrever no nosso canal. Caso você queira algum tema específico em algum vídeo, pode deixar nos comentários a sua sugestão e quem sabe em breve façamos um vídeo especial com a sua dúvida sendo respondida. Nosso abraço de hoje fica para os nossos novos inscritos, Ruth Rosa, Luiz Justino, Edinaldo Antônio, Eliana Teles e Tufi Tri. Um grande abraço
e muitas flores para vocês. Até mais!